Em poucos séculos, a raça humana avançou mais com os sumérios do que nos 200 mil anos anteriores. A cultura suméria seria responsável por nos dar um calendário lunar, a aritmética e até os primeiros exemplos de literatura escrita em tábuas de pedra. Como os sumérios antigos criaram tais maravilhas? Uma das teses propostas afirma que os sumérios antigos foram uma civilização ajudada por uma raça de extraterrestres chamada Anunnaki. E que os Anunnakis forneceram essa tecnologia avançada. Anunnaki pode ser traduzido como aqueles que caíram dos céus. Como os Anunnakis cruzaram a vasta distância interestelar entre seu planeta e a Terra? Uma teoria. Stargates. Um desses avanços seria a capacidade de viajar pelo espaço usando a tecnologia dos Stargates. A teoria por trás do funcionamento dos Stargates diz que eles seriam buracos de minhoca ou vórtices que conectam dois pontos no espaço. Seria como dobrar uma folha de papel. E algumas pessoas acham que eles estão em toda a parte. Provavelmente entre 10 e 20 espalhados pelo mundo ao todo. No sul do Peru, uma civilização misteriosa mais antiga do que os Incas construiu a Puerta de Ayumarca, ou Portal dos Deuses. Existe um Stargate na cidade de Puno, no Peru, às margens do lago Titicaca. Ele foi escavado no que parece ser a face de um rochedo e parece uma grande porta. Existe uma lenda de que um sacerdote inca estava sendo perseguido pelos conquistadores espanhóis e fugiu rumo a um Stargate, rumo a um portal, e simplesmente desapareceu deste plano da realidade. Na vizinha Bolívia, outro povo antigo construiu o portal para o Sol mais de 2000 anos antes da ascensão do Império Inca. O portal do Stargate do Sol na Bolívia foi construído pela civilização Tiwanaku. Ele fica às margens ou nas redondezas do lago Titicaca, no alto do Planalto Boliviano. Esse portal do Sol era a forma como os Tiwanacos acreditavam poder interagir com o Sol ou interagir com as energias dele. Relevos e esculturas nas pirâmides do Egito retratam a vinda de deuses das estrelas, que chegaram e partiram há muito tempo. O que eles deixaram para trás foi um legado de tecnologia avançada, arquitetura e cultura que jamais tinham sido vistos. Qual é a evidência de que a tecnologia foi entregue aos egípcios através de fenômenos como os Stargates? Bom, a evidência que nós temos é a evidência dos próprios hieróglifos, que parecem indicar a existência de lugares no planeta Terra onde o que eles chamavam de deuses podiam passar facilmente do plano de realidade deles, do universo onde moravam, para o nosso plano de realidade. Estes seres avançados mandariam embaixadores da paz ou transportariam armas avançadas que fariam nossos maiores mísseis nucleares parecerem fogos de artifício? Imagine o que a raça humana poderia fazer com uma tecnologia tão avançada quanto um Stargate. Ou seja, imagine o que nós faríamos com ela. Um Stargate nas mãos erradas seria um desastre para toda a humanidade. E alguns acreditam que a força mais maléfica da história pode ter encontrado um deles. A seguir, os nazistas encontraram um Stargate ativo? Arquivos confidenciais. Acredita-se que Stargates são portais que permitem a viagem interplanetária através de distâncias inimagináveis. E muitos acham que Adolf Hitler localizou um destes portais. Hitler ficou obcecado com a teoria da Terra Perdida de Itu. A Terra de Itu seria uma civilização subterrânea, habitada por gigantes de aspecto nórdico com habilidades incríveis e que, mais do que isso, teriam tecnologias muito avançadas e sofisticadas. Ela foi descrita pela primeira vez pelos gregos antigos como se fosse a civilização perdida de Atlântida. Um dos mitos sobre uma civilização ariana antiga diz que essa civilização habitava uma região quente sob a superfície da Antártica.
Em 1938, antes do auge da Segunda Guerra Mundial, Hitler envia navios alemães à Antártica, sob o pretexto de estabelecer uma base de caça às baleias. Muitos historiadores acreditam que ele tinha motivos bem diferentes. Se Hitler estivesse realmente interessado em baleias, por que enviar submarinos e outras máquinas de guerra à Antártica? Não fazia nenhum sentido. A menos que ele estivesse lá por outro motivo. A Alemanha nazista tinha certeza de que Atlantis estava enterrada sob o gelo antártico. Os filósofos nazistas queriam encontrar algum tipo de confirmação para a supremacia do que eles chamavam de raça ariana. Mais especificamente, o portal que trouxe os arianos ao planeta Terra. Eles estavam procurando um Stargate. Em 1939, as expedições nazistas são compensadas. Eles fundam uma base antártica chamada Nova Suábia. Com a Segunda Guerra em curso, os nazistas continuariam fazendo viagens frequentes à base. Com os soviéticos se aproximando do fronte oriental e os aliados se aproximando pelo oeste, era de se esperar que o exército nazista estivesse totalmente ocupado com a defesa da pátria, em vez de enviar expedições navais à Antártica. Após a derrota dos alemães em 1945, relatos sobre a base nazista na Antártica persistem. Um ano depois da rendição, os Estados Unidos enviam sua própria expedição à Terra congelada. Arquivo confidencial. Operação High Jump. A Operação High Jump, de 1946 a 1947, foi uma grande expedição naval sob o comando do almirante Byrd, que foi à Antártica ostensivamente para visitar a mini-colônia da Nova Suábia, sob o pretexto de estarem mapeando a área. O que os americanos teriam encontrado desafia a descrição. Relatos de tecnologia de foguete avançada, experimentos com antigravidade e até discos voadores altamente avançados não são confirmados. Algumas pessoas acreditam que havia evidência de experimentos genéticos uma década antes da descoberta do DNA. O que nós sabemos é que a Operação High Jump foi cancelada meses antes de seu fim programado. O almirante Richard Byrd expressou seu medo de objetos rápidos, voando de polo a polo a velocidades incríveis. O que quer que seja que o governo americano tenha encontrado na Antártica, nunca vamos saber. Durante a Segunda Guerra Mundial, o físico Wernher von Braun é um dos cientistas mais proeminentes do Partido Nazista. Ele desenvolve o foguete V2, um míssil balístico que causa devastação brutal nos últimos anos da guerra. Em menos de 4 anos, os nazistas passam de morteiros a foguetes guiados via rádio. Onde os nazistas encontraram a tecnologia, em uma época onde as guerras eram travadas sem sistemas de navegação, bombas inteligentes ou satélites. Muita gente concluiu que eles fizeram isso usando tecnologia extraterrestre que pode ter vindo através do Stargate. A Segunda Guerra Mundial trouxe avanços tecnológicos enormes, mas nenhum comparável ao que a Operação High Jump teria encontrado em Nova Suábia. Após a guerra, o conhecimento técnico de von Braun foi usado na criação do primeiro míssil balístico americano, do primeiro caça a jato, e foi responsável pelo lançamento do Programa Espacial dos Estados Unidos. Por mais assustador que a possível tecnologia de Nova Suábia fosse, a descoberta de um suposto Stargate antigo no Iraque é muito pior. A seguir, a corrida desesperada pelo controle do Stargate iraquiano será revelada. Saddam Hussein com a tecnologia do Stargate nas mãos? O nosso governo... De acordo com a teoria atual sobre o Stargate iraquiano, ele ficaria sob a antiga cidade suméria de Ur, a primeira grande cidade do mundo. Seria também o local do maior dos templos sumérios, o grande Ziggurat. Em 1922, o explorador britânico Woolley foi enviado ao Iraque para procurar artefatos na cidade antiga de Ur. Mas, segundo a lenda, o que Woolley encontrou foi não apenas uma cidade antiga, mas todo um complexo antigo, possivelmente abrigando um Stargate. Assim como Woolley não foi o primeiro a explorar o templo na Era Moderna, ele também não foi o último.
No começo dos anos 80, Saddam Hussein encomenda um enorme projeto de restauro para o Grande Zigurat, transformando o templo em uma fortaleza. Supostamente era no Zigurat de Ur que Saddam Hussein desenvolvia suas armas bioquímicas. Ele virou seu centro de operações e ele chegou a construir uma base da Força Aérea lá. Segundo especialistas, as 3 enormes escadarias para o interior do templo foram restauradas por Saddam, e não apenas para facilitar o acesso. Elas também foram projetadas para a retirada de coisas como o Stargate iraquiano. O motivo real porque os Estados Unidos lançaram o ataque preventivo contra o Iraque em 2003 foi que Saddam Hussein tinha colocado as mãos em algumas dessas tecnologias, como os Stargates. Foi quando a elite política dos Estados Unidos começou a temer que Saddam Hussein viesse a público com as descobertas. Críticos da guerra do Iraque especulam que o verdadeiro motivo por trás do envolvimento americano seja garantir o suprimento de petróleo do Iraque para uso futuro. Mas nem todo o petróleo do mundo se compara ao acesso à tecnologia extraterrestre avançada. Amando ou odiando Bush, todos nós podíamos estar errados sobre os motivos que nos levaram à guerra. Outra evidência chocante. Uma das unidades navais mais bem treinadas da história militar, conhecida como Força Tarefa 20, é enviada em 2003 com a missão de encontrar e eliminar alvos inimigos importantes no Iraque. Eram aproximadamente 1.500 membros das forças especiais do Exército. E a missão deles no Iraque, depois da invasão de 2003, era basicamente encontrar Saddam Hussein de acordo com os registros públicos. Mas as prioridades da unidade levantam suspeitas. No início da invasão, a Força Tarefa 20 trava uma batalha feroz contra soldados iraquianos. Não em um alvo militar, mas no Museu Nacional do Iraque. Por que o governo americano gastaria tantos recursos tentando invadir o Museu Nacional do Iraque? E por que a Guarda Republicana do Iraque estava lá para defendê-lo? A Força Tarefa 20 tinha diversas missões. E a mais secreta delas era varrer todos os locais mais antigos do Iraque, todos os museus do Iraque, em busca de informações. Eles estavam procurando evidências que o Stargate ficava no Grande Zigurat de Ur. As forças americanas fazem do Grande Zigurat uma de suas bases aéreas mais importantes pelos 9 anos seguintes. Nós ficamos no Iraque por 10 anos, muito após a derrubada de Saddam Hussein, ostensivamente para ajudar os iraquianos a construir um novo governo. Mas levamos uma década inteira para desmontar o Stargate e transportá-lo aos Estados Unidos por causa dessa tecnologia. E foi por isso que ficamos no Iraque até 2012. Se o Stargate iraquiano foi desmontado e levado para os Estados Unidos, ele pode estar em uma infinidade de depósitos secretos do governo. Área 51, Wright-Patterson, até no Fort Knox. Pode estar em qualquer lugar. Os investigadores veem indícios de Stargates em todas as explosões tecnológicas da história humana. Textos antigos e hieróglifos parecem confirmar suas suspeitas. Do primeiro voo motorizado dos irmãos Wright à viagem da NASA à Lua, se passaram menos de 70 anos. E hoje, a NASA tem uma sonda percorrendo a superfície de Marte em busca de vida. Para os que acreditam em Stargates, um salto tecnológico tão grande em um período tão curto simplesmente não pode ser explicado pelo pensamento tradicional. Os avanços de um exército ou civilização que controlasse um Stargate seriam enormes. Eles seriam capazes de transportar pessoas e equipamentos através de grandes distâncias, no tempo e no espaço. A seguir, os perigos de um Stargate, uma vez descoberto, são quase inconcebíveis. Se o inimigo tivesse um Stargate e decidisse utilizá-lo em uma guerra contra nós, poderíamos ser desintegrados. Especialistas temem que a abertura de um Stargate possa ter consequências terríveis para uma civilização tão relativamente primitiva como a nossa. Se os Stargates foram construídos por uma raça de extraterrestres para que eles pudessem percorrer vastas distâncias, que chances nós teríamos de manipular essa tecnologia? Nós seríamos crianças brincando com uma bomba nuclear. A maior preocupação é que não importa quem tente abrir um Stargate, o resultado será o desastre para toda a humanidade. Eu acho que seria muito, muito perigoso abrir um Stargate dessa maneira sem saber quem passaria por ele.
Um buraco de minhoca descontrolado poderia passar a Terra pelo Stargate, pedaço por pedaço. E se nós criarmos um buraco negro bem aqui no planeta Terra e acabarmos com a nossa própria existência sem nem percebermos o que estamos prestes a fazer? Seria como se nunca tivéssemos existido. Arquivos confidenciais.